Boa noite, pessoal. Obrigado, Paloma e organizadores pelo evento, está incrível aqui. Eu vou tentar falar para vocês nos próximos 20 minutos sobre o meu objeto de estudo, que é o cérebro. Basicamente, não vai ser caô, como o Jailson comentou. Vou pegar um pouquinho de carona em cima do que o Otto falou, mas é interessante a gente primeiro ter essa percepção de tudo que foi falado aqui na palestra sensacional anterior, vem desse órgão, vem dessa estrutura aqui, amor, intolerância, tudo que a gente sente, tudo que vocês estão vendo, ouvindo, acontece dentro dessa estrutura que pesa mais ou menos 1,5 kg, que tem em torno de 86 bilhões de neurônios, é basicamente o número de estrelas de uma galáxia, e que é, dentre as grandes questões da ciência, uma das mais desafiadoras. A gente tem que saber, quer dizer, existem várias questões que a gente tem que tentar resolver no mundo, mas tem duas que são muito instigantes. Uma é saber se tem vida em outro planeta, e outra é saber como é que funciona esse negócio aqui. E eu me dedico há 25 anos a tentar entender um pouquinho mais de como é que funciona o nosso cérebro. Eu vou voltar a 2.000 anos atrás. Essa aqui é a primeira vez que se escreveu a palavra cérebro. Tá? Isso aqui foi no Egito, descoberto num papiro, que era um papiro que descrevia casos clínicos, é o primeiro papiro médico da história. E, basicamente, descrevia casos de lesões na cabeça que acabavam tendo consequências para aquelas pessoas. Curioso que, no processo de mumificação, ou de criação da múmia, o cérebro era praticamente desprezado. Ele era arrancado pela região do nariz e era jogado fora. O coração e as vísceras eram preservados, às vezes eram colocados do lado da múmia, mas o cérebro, não. Paradoxalmente, esse mesmo povo egípcio era praticante de uma técnica chamada trepanação. Não sei quem já ouviu falar de trepanação. Basicamente, era você criar um buraco na cabeça para liberar os espíritos que estavam, por exemplo, causando transtornos mentais, loucura, desordens mentais. A ideia era essa. Tinha alguma coisa dentro da cabeça, então a noção de que acontecia alguma coisa aqui dentro já era prevista naquela época. E a ideia era fazer um buraquinho para sair aquele espírito. Saímos de 2.000 anos atrás, vamos para 200 anos atrás. Joseph Gall criou toda uma ideia em cima da chamada frenologia. O que ele fazia, basicamente? Ele tentava mapear as variações na forma do crânio e, a partir daí, ele tentava inferir o que acontecia lá dentro. Então, ele poderia tentar descrever, olhando para o pessoal aqui dessa sala, quem teria, por exemplo, uma mente mais criminosa, quem teria alguma desordem mental, quem teria uma relação amorosa melhor, quem seria fiel, quem não seria fiel. Isso ele chamou de frenologia e foi um must há 200 anos atrás. Tá? Inclusive, para a pessoa, às vezes, ser empregada no lugar ou não, tinha que fazer um teste de frenologia, dependendo da forma da cabeça dela, a gente poderia dizer se aquela pessoa ia ser bem-sucedida ou não no trabalho. Obviamente, isso aqui provou-se que não tinha uma base científica real, mas é interessante porque ele começou a regionalizar, dentro daquela estrutura que a gente chama de cérebro, regiões que têm funções específicas. E agora vamos para o que está acontecendo nos últimos 5 anos. Então, vou fazer agora um resumo das coisas que eu considero mais interessantes dentro da área de neurociências, que estão revolucionando a nossa forma de pensar o nosso próprio pensamento. A gente sabe hoje em dia que, por exemplo, pais que têm contato com os filhos, eles acabam ativando áreas específicas do cérebro. Tá? Então, o pai, ao ver o filho, ao ouvir o filho, ele ativa áreas específicas no cérebro e que essas áreas elas acabam se modificando quanto mais tempo o pai fica com o filho. Em outras palavras, quanto mais tempo o pai convive com o filho, ele fica com o cérebro de mãe. Então, quer dizer, você altera as regiões do cérebro que estão sendo ativadas, quanto mais tempo o pai fica com o filho. O que isso significa? Primeiro, não tem nenhum problema de dois pais do mesmo sexo cuidarem do filho, porque eles vão automaticamente se transformarem no que seria a mãe, porque o cérebro se modifica. E mesmo o pai, numa relação heterossexual, pode ter um cérebro de mãe, basta ele ficar mais tempo com o seu próprio filho. Outro dado interessantíssimo é o seguinte: a gente tem 100 trilhões de células no nosso corpo, só que a gente tem 10 vezes mais bactérias e micróbios no nosso corpo, que coabitam o nosso corpo em simbiose. O que se sabe hoje em dia é que esses 10 vezes mais micróbios que habitam o nosso corpo são capazes de, inclusive, regular o nosso modo de pensar e o nosso humor. Tá? Uma dessas bactérias é capaz de regular um neurotransmissor chamado serotonina, que nos dá a sensação de felicidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso microbioma, porque eles têm uma influência muito grande na nossa forma de pensar e de agir. Outro dado interessante tem a ver com sono, que a gente pergunta, por que a gente dorme, por que a gente fica boa parte da vida dormindo? Uma das coisas mais interessantes que eu aprendi sobre o sono é um trabalho de um pesquisador brasileiro também, que é o Siddhartha Ribeiro, trabalha no Instituto do Cérebro da Federal do Rio Grande do Norte, que ele descobriu o seguinte: o sono é basicamente o que a gente precisa para aprender alguma coisa.
Não adianta que, se a gente não dormir, a gente não aprende nada. Se vocês não dormirem, provavelmente vocês não vão aprender nada ou não vão se lembrar de nada do que foi conversado essa noite aqui. Como é que isso funciona? Tem uma região no cérebro, que a gente chama de hipocampo, que é como se fosse o local onde você espeta o pendrive. Tudo que você aprende está naquele pendrive, você tem que injetar esse pendrive dentro do teu HD e transferir aquela informação para o HD. Quando você dorme, é isso que acontece. Isso aqui é um camundongo, ele acabou de aprender alguma coisa, então você vê que essa região que a gente chama de hipocampo está ativada, ele dorme, essa informação passa dali e vai para o HD. Aí ele consegue depois lembrar. Se a gente não dorme, essa informação não passa, a gente acaba esquecendo. Então, quer dizer, uma das grandes funções do sono é aprender. Então, a gente tem, inclusive, repensar o modo de educação, porque o sono ele tem que ser incorporado ao processo educacional. Tá? Tem estudos que mostram, inclusive do próprio Siddhartha, de outros colegas, que se você aprende uma coisa nova e você dorme imediatamente após o que você aprende, quer dizer, talvez o ideal fosse aqui todo mundo dormir depois das palestras, você vai lembrar muito melhor daquilo do que se você dormisse na noite daquele dia. Tá? O grau de retenção de memória é quase de 80% a 90%. Quando você não dorme imediatamente após, você dorme só na noite, o teu grau de retenção baixa para 40% a 50%. Então, quer dizer, uma das coisas importantes, quem estiver precisando estudar para alguma coisa, é durma, porque isso é importante. Outro dado interessante, tendo ainda a ver com memória, é a questão do exercício físico. Tá? Toda vez que a gente faz exercício físico, a gente acaba aumentando o número de neurônios no nosso cérebro. É isso mesmo. Tem uma região, mesma região que eu mostrei para vocês, chamada hipocampo, onde existe um fenômeno chamado neurogênese. Ou seja, a gente acaba formando novos neurônios dentro desse cérebro. E quanto mais exercício físico a gente faz, mais neurônios a gente forma. Vocês podem perguntar por que isso é importante, quando é que isso aconteceu na evolução humana. O ponto é o seguinte, quando os primeiros hominídeos tinham que caçar ou tinham que buscar alguma coisa para comer, eles tinham que andar muito, e na época não tinha GPS. Então, eles tinham que andar, às vezes, a distância de uma maratona. Eles tinham que lembrar como é que eles tinham que voltar. E a hipótese é que esse processo, dessa caminhada ou essa corrida, em busca de comida, tinha que gerar neurogênese para que ele pudesse lembrar do caminho de volta. Então, a neurogênese está associada ao exercício físico, coisa essa que a gente está perdendo por conta da sociedade muito sedentária. Então, uma forma de você exercitar o cérebro é fazer exercício físico. E, com isso, você modifica o cérebro. Esse estudo teve um impacto tão grande que o próprio Dalai Lama convidou o Fred Gage, quem foi um dos primeiros a descrever isso, para fazer uma palestra lá para os monges, porque dentro das filosofias, das religiões, o budismo ela é super aberta ao papel da ciência e a ideia de que o ambiente está modificando a mente. Isso aqui é uma evidência clara de que o ambiente pode modificar a sua mente, ou seja, se você fizer exercício físico, você vai estar modificando a sua mente. Um outro dado interessante é que você pode, hoje em dia, com técnicas não invasivas, melhorar essa sua memória. Isso aqui é um estímulo de uma estimulação magnética transcraniana, que é basicamente uma forma de você estimular uma área do cérebro e ativar, mais uma vez, aquela região que eu comentei para vocês, que é chamado hipocampo. E, quando isso acontece, as pessoas que fazem esse tipo de estímulo, às vezes por 20 minutos por dia, têm uma performance maior em qualquer tarefa de memorização. Ou seja, a gente tem possibilidade de criar um super-humano sem necessariamente usar um CRISPR, mas talvez com exercício físico, dormindo bastante e, eventualmente, com técnicas de estimulação transcraniana. Pode passar o próximo? Isso aqui também é um estudo que eu acho fantástico. Esse aqui parece caô, tá? Mas não é. É o seguinte, descobriu-se em animais, mas há evidências de que acontecem em seres humanos também, de que memórias são passadas de pai para filho, sem necessariamente que elas tenham sido contadas, ou sem necessariamente que o avô ou o pai tenha dado algum sinal em relação a isso. Como é que isso foi feito? Foi feito com camundongos, com camundongos que eles foram expostos a cheiros de flor de cerejeira. Não me pergunte por que era flor de cerejeira, eu nunca, nem lembro, nem sei o cheiro de flor de cerejeira, mas eles associaram o cheiro de flor de cerejeira a um estímulo nocivo, no caso era um choquinho. Toda vez que o animal recebia um cheiro de flor de cerejeira, ele sentia um choque. Esse animal teve um filho e esse animal teve um neto. Colocaram o filho em contato com o cheiro de flor de cerejeira. O bicho nunca tomou um choque. O que aconteceu? Ele sentia o cheiro de flor de cerejeira e ele ficava extremamente ansioso e nervoso. Quer dizer, ele lembrava de um choque que ele nunca teve. É a mesma coisa com o filho dele. Ou seja, memórias são passadas. E como que isso acontece? Acontece por conta de uma coisa que é chamada de microRNA, que ele acontece no cérebro, passa via espermatozoide e você acaba, então, quase como se fosse preparando os filhos e netos para algum tipo de alteração que só
o avô sofreu. Então, quer dizer, toda essa... E a gente é basicamente memória, né? A nossa vida ela é composta de memórias. Essas memórias, elas podem, como eu comentei, podem ser bombadas se você fizer exercício, se você dormir, se você usar uma estimulação elétrica transcraniana, uma estimulação magnética transcraniana, e você sabe que ela pode ser passada. Então, não é ficção, se a gente pensar o que aconteceu nesse filme, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, passar a acontecer muito em breve, de você poder estimular lembranças ou incluir lembranças ou memórias na sua cabeça e apagar aquelas memórias que você não quer ter mais. Se isso é bom ou ruim, a sociedade que vai ter que dizer, porque isso é o ponto da ciência. A ciência ela vai estar sempre desafiando os limites da ética da sociedade. A sociedade vai ter que dizer se ela quer aquilo ou não. Hoje em dia, transplante de órgão é uma coisa extremamente nobre, que todo mundo apoia, mas quando começou, houve uma grande discussão. Será que isso tem que ser... A própria definição de morte mudou ao longo da história, e é recente, porque a gente teve que definir morte como morte encefálica, para poder deixar os órgãos preservados. O coração está batendo, mas o cara é considerado morto, e aí, por isso você pode pegar os órgãos. Então, quer dizer, a ciência vai estar sempre desafiando a gente a repensar e a pensar em como tem que ser o nosso futuro. Mas o ponto é, sabe-se também, mais recentemente, há uma série de hipóteses de que muitas das desordens mentais, dos transtornos mentais, das doenças neurológicas, apesar de acometerem o cérebro ou as pessoas, no caso, por exemplo, da esquizofrenia, que é uma situação que eu trabalho, no final da adolescência e início da idade adulta, elas começam a aparecer quando o cérebro está se formando, ainda no período intrauterino. Quer dizer, e o processo de formação, não se sabe se tem uma carga genética ou uma influência ambiental, acabam alterando o processo de comunicação entre as células, e isso acaba tendo consequências para o futuro. E o que eu estou me dedicando a fazer, junto com a minha equipe, e eu trabalho aqui do lado, a menos de 1 quilômetro daqui do casarão, é em tentar criar modelos para se entender a formação do cérebro humano. Como é que a gente faz isso? Existem várias formas. Eu acabei escolhendo uma forma que foi desenvolvida por um pesquisador japonês, chamado Shinya Yamanaka, em 2007, ele acabou ganhando o Prêmio Nobel em 2012 por conta dessa técnica, que eu vou tentar explicar agora para vocês. É a chamada técnica de reprogramação celular. O que ele faz, o que a gente está fazendo aqui também. Você pega um paciente, ou uma pessoa, qualquer um de vocês, eu pego um fragmentozinho de pele, tá? Pego as células que estão naquela pele que a gente chama de fibroblastos, deixo aquelas células crescerem e insiro nessa célula um sinal a partir de vírus que são construídos e que contêm genes que vão entrar dentro daquela célula e meio que abrir a caixa de Pandora do material genético que o Otto comentou com vocês. Então, a ideia é você tentar buscar informação que está ali, que estava silenciosa. Dentro do nosso material genético, dentro do nosso genoma, a gente tem 25 mil genes. Tá? Quanto mais a célula está diferenciada, menos ela usa a maior parte daquele material genético. E o que essa técnica faz é meio que abrir essas prateleiras que estavam fechadas com informações que fazem aquela célula lembrar como é que ela era no passado. Então, quase como se fosse uma volta no passado. Então, você cria uma célula que ela tem a capacidade de se comportar como se fosse uma célula embrionária de um indivíduo adulto. Então, a gente pode voltar no tempo daquele indivíduo. E, com essa célula reprogramada, a gente pode criar tecidos, células e órgãos. E o que a gente está tentando fazer no laboratório são órgãos. Mais especificamente, o que a gente está tentando fazer no laboratório são organoides cerebrais. Mas um ponto aqui que é um pouco offside da ideia original, mas que é, mais uma vez, um ponto para reflexão de como a ciência vai estar definindo, ou pelo menos discutindo a nossa maneira de ser, é o seguinte: com essa célula reprogramada, lembra, ela pode virar qualquer célula. Ela pode virar uma célula do cérebro, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ou pode virar também gametas, espermatozoides e óvulos. Então, já é possível, com animais, você criar filhotes de animais que vieram que são filhos de um pedacinho de cauda de um camundongo que cruzou com um pedacinho de cauda de outro camundongo. Era um óvulo, o outro virou espermatozoide. Tá? Então, isso vai acontecer com seres humanos, uma questão de tempo, e daqui a pouco a gente vai poder também ter filhos que a partir de pais que nunca tiveram relação sexual, ou filhos de 2 pais ou 2 mães, tá? Biológicos, por conta de um pedacinho de pele ou por conta, inclusive, da urina. A gente trabalha também com urina. Toda vez que a gente urina, acabam saindo células que podem se transformar, que a gente pode transformar no laboratório em neurônios, em espermatozoides, em óvulos. Então, muito cuidado onde vocês vão fazer xixi daqui para frente. Bom, e isso que a gente faz no laboratório. A gente faz organoides cerebrais, a gente faz minicérebros. Essa é uma técnica que foi iniciada na Áustria ano passado, grupo da Nobles,
E a gente adaptou para o Brasil, mudamos alguns pedacinhos. Tem um pedacinho da técnica que a gente chama técnica do brigadeiro, porque a gente usa mais ou menos aquela mesma estratégia que é feita no brigadeiro para poder formar esses minicérebros. E o que a gente tem aqui são minicérebros, tá, de um indivíduo, de um paciente esquizofrênico. Então, a gente pegou um pedacinho da pele, reprogramou e criou centenas e centenas dessas estruturas que a gente acredita que se desenvolvam igual ao cérebro daquele indivíduo. E, com isso, a gente pode tentar entender, tentar estudar como que se formaram as conexões no cérebro daquela pessoa, que está viva, que é adulta. Só que a gente está voltando no tempo e transformando aquela... e revendo o que aconteceu no passado daquele indivíduo. Só que multiplicado a centenas, a dezenas, criando, então, esses minicérebros. Isso aqui é uma imagem real do meu laboratório. Não essa aqui. Essa aqui não. Essa aqui é real. Isso aqui são minicérebros reais. Não, essa aqui não. Essa aqui é um desenho estilizado para tirar onda. Mas essa aqui é real. Essa aqui é real e essa aqui é real. E a gente cria esses minicérebros dentro desses frascos, desses spinners. Então, é uma combinação do que a gente faz no laboratório com o que a gente faz com o pessoal da COP, da UFRJ, que trabalha com engenharia química, o pessoal da LEDA. Um detalhe que eu esqueci de comentar, quando a gente começou a criar essa técnica de reprogramação celular no Brasil, a gente trabalhou muito com o Martim Bonamino, que está ali atrás, que é o cara craque de vírus. Então, ele construiu esses vírus para a gente, trabalhava no INCA na época, e a gente construiu esses vírus, colocou em cima de células e criou as primeiras células reprogramadas no Brasil, e agora a gente está fazendo os minicérebros. E a gente cultiva esses minicérebros dentro desses frascos aqui. E aqui. Ele nunca conversou comigo, para te falar a verdade. Brincadeira. Na verdade, não. Ele cresce até em torno de 2 milímetros. Ele fica pequeno. E o que a gente acha que é o que impede o crescimento maior é porque não tem vascularização. E a gente precisa, depois de um determinado período do desenvolvimento, você tem que ter vascularização. A gente e outros pesquisadores do mundo estão pensando em como poder colocar vaso ali, mas no momento, para o tipo de pergunta experimental que a gente quer, a gente nem precisa. Esse minicérebro, ele equivale, a gente acha, a como se fosse 2 meses de desenvolvimento fetal. Então, a gente está voltando no tempo até 2 meses de vida daquele indivíduo e tentando entender como é que aquelas células estão conversando umas com as outras. E aí, obviamente, quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente se lembra de várias coisas interessantes, e aí tem essa mistura de ficção com realidade, e muitas vezes a ficção é muito inspiradora para a gente. Quer dizer, um dos filmes mais interessantes que eu já vi na minha vida, não sei se vocês todos já viram, se não vale a pena, é o Blade Runner, que é um filme que discute muito dessas questões, discute clonagem, discute formação de órgãos, na época deles a questão era os olhos e outros órgãos. E tem esse também, que é menos conhecido, mas é do Guerra nas Estrelas, que são os Bomber Monkeys. Não sei se vocês lembram dessa estrutura, que eram cérebros de monges que ficavam dentro de frascos aqui, cheios de líquido, e que controlavam essas estruturas. Quer dizer, os nossos cérebros eles acabam ficando dentro de líquidos e crescendo, mas não controlaram nada ainda. A gente que, por enquanto, está controlando eles. E o que a gente quer fazer? Outra coisa. Isso aqui só para ver como é que eles se desenvolvem de uma maneira muito equivalente ao cérebro real. Isso aqui é um cérebro real. Isso aqui é um organoide. Tá? Essas cores representam células diferentes e a estruturação em lâmina desse cérebro. Então, dá para ver que eles têm uma semelhança muito grande. Isso nos anima bastante para que a gente possa entender um pouco melhor do desenvolvimento humano, do desenvolvimento do cérebro humano. Aqui é um outro exemplo dessas estruturas. A gente depois pode analisar uma a uma, lembrando que todas elas vêm, nesse caso específico, no mesmo indivíduo. Por que a gente está... Vocês podem perguntar, por que você está produzindo tantos e tantos cérebros? O que você quer com isso exatamente? Então, basicamente, o que a gente quer, especificamente no caso da esquizofrenia, que é uma desordem mental que afeta, no Brasil, pelo menos 2 milhões de pessoas. Se você pega os pacientes com Parkinson, com HIV e com Alzheimer, você tem 2 milhões de pessoas. Você tem 2 milhões de pacientes com esquizofrenia no Brasil. É um impacto social muito grande, um impacto nas famílias, cujo é uma doença sem cura e cujos tratamentos são muito ainda limitados. E, muitas vezes, os pacientes demoram 10 anos até encontrar a combinação de medicamentos que, por exemplo, diminuem os sintomas positivos, diminuem os sintomas negativos, diminuem os déficits cognitivos. O que a gente pode fazer com essa tecnologia é aumentar a chance de desenvolvimento de cura numa chamada medicina personalizada. Então, o que a gente pode fazer? Deixa eu voltar aqui. Pode passar isso aqui. A gente tem isso no laboratório. A ideia nossa é fazer centenas e centenas de minicérebros e fazer milhares de combinações de medicamentos e testar aqueles medicamentos que reduzem as alterações que a gente descreveu, que a gente está descrevendo no modelo.
se há uma combinação específica funcionar no paciente, a gente pode ir muito mais rápido para ele do que esperar 10 anos. Então, isso que é o nosso objetivo, é fazer o que a gente chama de High Content Screening, ou triagem multiparamétrica, ou triagem de medicamentos em grande escala, e, a partir daí, buscar formas de você conseguir tratar esses pacientes. A gente está começando a fazer isso para a esquizofrenia, estamos já numa etapa bastante promissora com pacientes com Dravet, que é um tipo de epilepsia. Vocês devem ter visto o filme Legal, a questão do canabidiol. A ideia nossa também é poder testar diferentes combinações de canabinoides nesses outros pacientes. E estamos ampliando também o nosso leque de possibilidades. Então, a ideia é estudar o cérebro, criando um modelo que, na verdade, é um minicérebro que vem da pele ou da urina desses pacientes. É isso, gente. Obrigado. Um prazer falar para vocês.